Fala galera, aqui é a Laura. Aqui é o Bernardo. Nós somos o Playdance. E no vídeo de hoje a Sol vai estar desvendando mitos e verdades a respeito da estética. Fica com a gente até o final que ela vai estar dando 3 dicas muito valiosas. Vem ver o vídeo com a gente. Hoje a gente está trazendo uma convidada muito especial, a fisioterapeuta Solange, para conversar um pouco com a gente sobre estética. Então, Sol, conta pra nós um pouquinho do teu currículo, da tua área de estudo e como é que tu tá trabalhando com estética hoje. Então, agradeço o convite, Laura. É muito bom estar junto com vocês. Como a Laura falou, sou fisioterapeuta, sou especialista em saúde da mulher e em dermatofuncional há 14 anos. E há 12 anos eu trabalho nessa parte voltada para estética. Na Clínica Gold, né? Que eu sou proprietária, que nas redes sociais vocês encontram como Gold Excelência em Fisioterapia. E o meu Insta pessoal, Solange Mânica, também podem seguir lá. Bom, Sol, se enrolar no papel filme perde gordura? Isso é um mito ou é uma verdade? Bom, então para entender, a pergunta foi boa, tá? A gente precisa, para entender isso, pensar em 2 mecanismos fisiológicos, tá? Um deles é o emagrecimento, onde a gente tem esvaziamento, né, da célula adiposa, do adipócito. E quando a gente fala em perda de peso, não necessariamente a gente está falando que a pessoa emagreceu. Porque ela pode, por exemplo, fazer uso de um laxante e perder peso, de um diurético e perder peso, né? Então é importante a gente distinguir esses 2 mecanismos, tá? Quando a gente se enrola no papel filme, a gente promove um aquecimento na região, né? Um aumento da sudorese, a pessoa vai suar mais e, consequentemente, ela vai perder peso, medidas. Portanto, isso é um mito, né? No que a gente fala em se enrolar no papel filme, a gente não está falando em perder gordura. A gente está falando em perder, basicamente, medidas. Devido à questão de diminuição de líquido, né? De perda de água, né? Onde o papel filme vai promover esse suor, né? Então tem essa diferença, perda de gordura e perda de líquido ou perda de medida. Isso. No caso, a perda de medida é referente a líquidos ou só líquidos mesmo? Exato, é que a pessoa tem a ideia de que na balança perdeu peso, que ela está emagrecendo. Isso não é verdade, né? A gente emagrece na medida que a gente consegue esvaziar as nossas células adiposas, tá? E isso não vai ser com papel filme. E qual que é a tua opinião a respeito da alimentação referente à flacidez? Tu acha que uma boa alimentação melhoraria na flacidez? Inclusive, existem tipos diferentes de flacidez? Isso, exatamente isso que eu ia falar. A gente tem, basicamente, a flacidez muscular, tá? Que, como o nome diz, a gente está trabalhando o músculo. Então, uma vez que a gente tem um músculo flácido, a gente precisa de exercício, né? Então, a gente não tem discussão sobre o que é melhor para a flacidez muscular. É exercício físico. Agora, quando a gente fala de flacidez tissular, que é a flacidez de pele, bom, aí a gente está falando de um processo de envelhecimento, a gente está falando de um processo de emagrecimento muito rápido, né, que às vezes sobra pele, uma gestante, né, onde também teve uma perda de elasticidade da pele e naturalmente pode ocorrer aquela sobra, né. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de não só atividade física, né, que melhora a questão muscular, mas também de alimentação, de ingesta de líquido, né? Então a gente sabe, por exemplo, hoje que o açúcar degrada muito colágeno, né? Então quando a gente tem uma flacidez de pele, a gente tem uma diminuição de colágeno. A gente precisa evitar açúcar, aumentar a ingesta proteica, né? A proteína dá essa melhora, né, no aspecto da pele. Frutas, ingerir frutas que sejam antioxidantes, né, que promovem também a questão de melhora do colágeno. E também a gente tem tratamentos estéticos aliados para melhorar a nossa pele, né, que vão fazer a neocolagênese, que é a nova formação de colágeno. Então, dentre eles, a gente tem a radiofrequência, a gente tem a criofrequência. Então, assim, depois acho que a gente vai falar um pouquinho também desses recursos, né? Sim. Então, é bom ficar bem claro que tem a flacidez da pele e a flacidez muscular, né? O que a gente consegue, digamos, trabalhar de uma maneira mais enfática dentro da estética seria a flacidez da pele. De pele. Então, o que a gente sempre comenta com vocês, né, gente? Atividade física, uma alimentação, algo que realmente te faça ter uma eficácia nos teus resultados, ou seja, que tu consiga atingir resultados reais, é muito importante. A estética também vai te auxiliar, mas não na questão, nesse caso, da flacidez muscular, mas sim da flacidez da pele, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa composição
é perfeita, mas a gente precisa ver o que está ao nosso alcance e o que a gente consegue manter, né, Sol? Porque senão a gente acaba ou fazendo um efeito sanfona para flacidez muscular ou até mesmo para flacidez da pele, a gente faz uma manobra ou outra, mas logo já para. Então sempre a questão da continuidade é importante, né? Exatamente. A gente tem também algumas perguntas que a gente recebe constantemente ali no direct do Instagram, e uma delas foi se utilizar sutiã para dormir evita a flacidez nos seios. Bom, isso, a resposta é não, né? Por quê? Na realidade, assim, para melhorar essa nossa flacidez de pele, a gente precisa da região bem hidratada. Sim, é importante uma hidratação. E quando eu falo de hidratação, eu falo não só uma hidratação de cremes, que alguns depois a gente vai falar são importantes, mas também da ingesta de líquido. Agora, infelizmente, né, o uso ou não do sutiã, ele vai promover uma sustentação, né, no momento que a gente está utilizando, mas ele não vai evitar que o nosso tecido fique flácido, porque isso, infelizmente, com o decorrer dos anos acontece. Então, meninas, liberados a não usar sutiã à noite, não precisa usar sutiã à noite, pode dormir tudo a camisolinha soltinha, roupinha soltinha, não tem essa, não vai resolver isso daí. Cremes e argilas funcionam? Até que ponto que eles funcionam? Tá, então, na realidade assim, ó, as argilas, principalmente, dependendo da cor da argila, vai ter princípios que vão ser interessantes para uma coisa ou outra. Por exemplo, quando a gente fala de flacidez, que é o assunto, a gente está falando basicamente de colágeno, né? Então, para isso a gente tem a argila branca, que é rica em silício e que melhora o aspecto da pele, né? Textura e tudo mais. Então, assim, funcionar, sim, funcionam, são aliados, né? Para a gente estar trabalhando tanto flacidez quanto, por exemplo, celulite. Uma argila verde vai ser uma argila que tem propriedade antiedematosa, vai diminuir o inchaço. Então a gente vai também ter benefícios com esse tipo de argila. A gente tem que procurar entender o porquê que a gente está passando aquela argila, né? Porque eu vou passar uma argila aleatória que eu não sei o que está trazendo para o meu organismo, o que ela vai melhorar. Bom, de repente não vai fazer efeito, mas se tu fizer bem essa distinção do que é, assim como creme. Por exemplo, tem muitos cremes, hoje a oferta de cremes em farmácias e tudo mais é muito grande. Agora, que propriedade tem que ter esse creme? O que ele tem que ter ali de ativo para estar resolvendo o nosso problema? Precisa, por exemplo, um creme para celulite e cafeína. A cafeína não é barata. Então, assim, produtos que se vendem muito baratos para resolver celulite é difícil. Então, assim, eu gosto muito de manipular, porque daí eu individualizo, né? A Laura tá precisando firmar a pele, tá precisando... Então, a partir daí, dessa avaliação, eu consigo fazer o melhor creme para ela, né? Então, mas basicamente é interessante ter um DMAI, um silício quando se fala de flacidez e quando se fala de celulite, ter ação antiedematosa, de melhora de oxigenação. Então, eles sim funcionam. E cremes contra a flacidez, recupera o tecido ou não? Melhora a hidratação, e uma vez que a gente tem uma pele mais hidratada, é uma pele que tá menos flácida e é uma pele que responde melhor aos tratamentos. Hoje, por exemplo, a paciente que vem no meu consultório fazer um tratamento de flacidez, eu preciso sim orientá-la quanto à hidratação e não só a questão hídrica, mas também passar cremes, hidratar a região, isso vai responder melhor com os aparelhos. E só, como é que tu acha que a estética pode ser aliada nessa perda de gordura, nesse processo de perda de gordura? Bom, então aqui, como eu falei dos mecanismos fisiológicos, a gente tem muita coisa na estética que trabalha sim o esvaziamento do adipócito, tá? Isso é possível fazer na estética? É possível. Uma vez que, depois de ter realizado o tratamento, a pessoa tenha uma atividade física. Repete isso. Não, repete olhando pra lá, ó. Porque isso daí, eu acho que talvez seja o maior mito pra quebrar. Eu acho que é um paradigma, um divisor de águas. Assim, ó, a gente tem hoje vários recursos, tá, dentro da estética, que eles promovem o esvaziamento do adipócito, da célula de gordura. Tá? Uma vez que a gente faça esse esvaziamento, a gente precisa depois liberar essa gordura. Não, ela não sai no xixi. Isso eu sinto informar, né? Também é um mito, gordura não sai pelo xixi. Então, assim, a gente precisa de um consumo de energia, de uma atividade física, para sim eliminar aquilo que a gente movimentou ali. Porque tem muitos aparelhos que trabalham gordura, tá?
tá? Diferente, por exemplo, quando a gente faz um trabalho manual, que aí a gente não tá mobilizando, infelizmente, com as mãos a gordura. A gente precisa de ferramentas que hoje já estão, assim, super desenvolvidas no meio da estética, mas aliado a uma atividade física posterior ao tratamento. Tu tem algum equipamento, assim, alguma técnica que tu gosta da fisioterapia, que tu realmente vê que funciona, assim, nas tuas pacientes? Basicamente hoje a gente consegue fazer necrose de células adiposas, a gente consegue fazer lipólise de células adiposas. Resumindo, a gente consegue gerar uma morte de células adiposas, né? Às vezes esvaziamento, e aí dependendo do que a gente quer para paciente, a gente vai investir ou numa criolipólise, né, que é uma técnica de congelamento de gordura de uma maneira mais sucinta, ou a gente vai investir num ultrassom cavitacional, que vai também degradar as células adiposas, tá? Então a gente precisa, na realidade, avaliar aquela gordura, tá? Eu não tenho, assim, pra te dizer, o meu preferido. Não, tem aquele... Casos e casos. Exatamente, até porque se a gordura tá associada com flacidez, bom, então eu tenho uma ferramenta mais interessante do que outra. Daí eu criofrequência. Isso, daí eu já penso na criofrequência. Então eu acho que isso cabe muito de uma boa avaliação. Eu costumo falar para o paciente, quando ela vem na avaliação e a queixa principal é gordura, bom, hoje, diante de muitos tratamentos que eu já fiz, eu prefiro acompanhar semanalmente essa paciente. Porque junto com o tratamento, a gente está sempre orientando, a gente está sempre motivando, porque não é uma coisa fácil, né? Eu sempre brinco, tu não engordou da noite pro dia, então tu também não vai emagrecer da noite pro dia. Então tu precisa de uma constância no tratamento. Uma mudança de hábito também. Exatamente. Então assim, faz o tratamento uma vez na semana, bom, e o restante tu tem que fazer uma atividade física, tu tem que te cuidar na alimentação, porque realmente milagre a gente não tem, né? E cintas modeladoras, elas fazem a flacidez abdominal desaparecer ou não? Mais um mito, né? Na realidade, o que elas fazem? Elas fazem a gente se sentir melhor, né? Porque vai tudo pro lugar. Mas infelizmente, depois que a gente tira a cinta, a flacidez ali continua, né? Então a gente tem modelagem. Modelagem, né? E contra a flacidez da pele, aqueles shorts modeladores, eles funcionam ou não? É mais ou menos a mesma questão, a mesma ideia da cinta, né? A gente, como mulher, a gente acaba, né, usando algumas coisinhas pra se sentir melhor, né? Principalmente quando tá com um pouquinho mais de flacidez e tudo mais. Mas são métodos, né, que só corrigem no momento que a gente tá usando e depois eles voltam à tona. A respeito da cinta modeladora, já vi vários casos de pessoas dizendo que usam 6 horas por dia, 8 horas por dia. Isso seria saudável? Olha, na realidade não tem contraindicação e se falta ainda muito estudo, né, a respeito da efetividade. Então assim, eu, por exemplo, tenho alguns tratamentos que eu faço aqui que eu peço para a pessoa, né, usar a cinta, principalmente porque muitas barrigas que a gente avalia, existe uma questão postural, né, de tu soltar a barriga para frente. Relaxamento do abdômen. E aí a cinta modeladora te ajuda nesse sentido também. Então não é que ela vai acabar com a flacidez, mas ela também ajuda na paciente ficar numa postura mais elegante, né, e naturalmente se gostar mais, né, com o uso da cinta por conta disso, né, pela harmonia. Tem uma técnica que eu acho que é uma das mais famosas, né, uma das mais populares, que todo mundo já ouviu falar, que é a drenagem linfática. E aí a gente quer saber, é um mito ou uma verdade? Ela realmente funciona? Então a gente volta à questão. Bom, a drenagem emagrece? Não, ela não emagrece, ela não trabalha gordura, é uma técnica onde a gente usa apenas as mãos, tá? Então, a drenagem linfática tem N benefícios, né? Ela vai promover uma diminuição de edema, que é uma queixa muito frequente das mulheres por questão hormonal. Já estou me sentindo mais inchada? Bom, então vamos fazer uma drenagem linfática, né? Ela vai melhorar a circulação, a oxigenação do tecido, consequentemente melhorando a celulite. Uma vez que a gente tem uma celulite por um fundo edematoso, bom, no que a gente drena, a paciente diminui a celulite, né? A celulite é uma questão que tem que ser muito bem avaliada para saber o tratamento ideal, né? Aproveitando, o que é a celulite? É gordura? É líquido? A celulite é uma inflamação, né? Então, na realidade, quando a gente avalia a celulite, a gente hoje não se fala mais em graus de celulite, como se falava antigamente, né?
A gente pensa o porquê daquela celulite. Bom, ela tem gordura, e é por causa da gordura que veio a celulite. Ela tem uma flacidez importante, ela tem uma retenção de líquido importante. Diante disso, a gente consegue criar o melhor tratamento. E a drenagem entra como sendo muito importante em casos de edema, né? Em casos de aumento de líquido ali na região. Então ela é um mito quando se trata de acabar com a gordura, mas ela é um excelente tratamento para diminuição de líquido, né? E o tempo também, o ideal é fazer semanalmente? Drenagem linfática, massagem, eu sempre brinco assim, a gente tem que ter Sempre. toda semana, e sempre, de preferência, né? É um cargo-chefe de uma clínica de estética. Por quê? Porque a pessoa faz o ano inteiro. Ela procura tratamentos específicos nessa época de verão, né? Tratamentos de, quero mexer na gordura, quero isso. Agora, ao longo do ano, ela se beneficia de uma boa drenagem linfática, de uma boa massagem, até pra relaxar e tudo mais. Eu vejo muito a drenagem linfática como uma maneira de a gente se sentir melhor, assim. Quando eu faço drenagem, parece que eu saio leve. Que eu acredito que seja diferente de uma massagem modeladora, né? Que aí Exatamente. dói, pra mim dói. Eu já senti dor. Não é esse tipo Posso de já dor. fazer uma pergunta em cima disso? Pode. Eu quero saber se é um mito ou uma verdade. A gente falou disso, a Laura acabou de dizer que dói, a gente falou também da criofrequência, falou também da outra que já ouvi falar que dói pra caramba. Tudo que dói resolve ou não? É um mito ou uma verdade? Não, eu sempre brinco, assim, às vezes chega paciente pra mim e fala assim, eu tô toda roxa, né? Eu fiz uma massagem, mas é assim que funciona, eu tenho que sentir. Não, na verdade isso é um mito. Não é bolo, não é pão. Não. A gente tem que, inclusive, pensar que quando a gente está fazendo uma drenagem linfática, a gente está trabalhando vasos linfáticos que são superficiais. Então, a gente, de maneira alguma, tem que promover um extravasamento de sangue que vai gerar um hematoma, né? Então, é claro, a gente, por exemplo, fazendo uma criolipólise, né, existe uma sucção no aparelho que, muitas vezes, vai trazer um hematoma. Mas não é isso que vai estar resolvendo o nosso problema, não é a dor e não é o que vai gerar de processo inflamatório. Não, a gente precisa fazer as coisas coerentes, né? Então, uma boa massagem não precisa doer, né? Embora a massagem modeladora, por que ela acaba sendo um pouco dolorida, né? Eu sempre falo, gordura dói, né? Mobilizar gordura dói, mexer em celulite dói. Então, é por isso que gera, tá? Mas para eu resolver esses problemas, não precisa ser na base, né? Da dor. Da dor. No caso, tem essa diferença. Massagem modeladora e drenagem linfática. A modeladora, o que na verdade a doutora faz, né? A esteticista faz? Ela movimenta a gordura, ela redireciona a posição da gordura, porque eliminar a gordura com as mãos não acontece. Não acontece. O que acontece ali com a gordura que a gente sente que a nossa cintura fica mais fina? A gente justamente modela o corpo, como o nome fala, e a gente deixa ele mais harmônico, né? Quando a gente fala de parece que a gordura vai pro lugar, na realidade é uma questão muito mais de líquido, né? Porque se a gente olha o nosso corpo de manhã cedo, é um corpo, né? Aí tu vai no final do dia e tu fala, poxa vida, né? Tô me olhando aqui, a perna não tá legal, tá sobrando um pouquinho, culote e tudo mais. Então quando a gente faz uma modeladora, a gente tem essa sensação. E de fato é o que acontece, a gente consegue deixar o corpo mais harmônico. Então é uma massagem muito legal de ser feita, principalmente quem busca objetivos estéticos, né? E já a drenagem linfática, não necessariamente com esse objetivo, né? A gente vem a questão do relaxamento junto, que é como tu falou, sai de uma massagem, tanto uma drenagem quanto uma massagem relaxante com outra proposta. Já a modeladora, a gente pega mais pesado, né? 3 dicas então para flacidez, tá? Muito importante, hidratação, tá? Então, uma pele hidratada, sem dúvida nenhuma, é uma pele rica em colágeno. Então, tomam muito líquido. Usem cremes, mas principalmente a questão de ingesta hídrica, tá? Segundo lugar, uma alimentação de preferência rica em proteínas, em vegetais, né, em frutas e pobre em açúcar, porque o açúcar realmente acaba com o nosso colágeno.
E a terceira dica, se for possível, aliar tratamentos estéticos, principalmente radiofrequência e criofrequência, que não oneram muito e vão trazer resultados muito efetivos, tá? Quando a gente fala de gordura, bom, principalmente uma prática regular de atividade física, não tem como deixar de lado isso. Uma ingesta equilibrada, né? A gente precisa ter moderação no que a gente consome, porque senão nada resolve na parte da gordura. E também aliar tratamentos estéticos, né, por fim, para questão de facilitar esse esvaziamento de gordura, porque a gente tem uma gordurinha resistente, né? Ah, Solange, eu emagreci em tudo, mas aquela da barriga não dá. Bom, então tá, então vamos focar nessa gordura da barriga e para isso hoje a gente tem muitas técnicas que vão ajudar, principalmente na eliminação dessas gordurinhas mais difíceis. Então, Sol, muito obrigada por ter vindo. Traz aí suas redes sociais de novo. Sigam lá, Solange Mânica, e também Gold Excelência em Fisioterapia, que é da clínica. Isso aí, vai estar aqui escrito para vocês terem acesso direto, também na descrição para vocês conseguirem ir direto pro Instagram da Sol e conhecer aí alguns dos tratamentos que são tão comuns nesse meio da estética e que pode sim ser trabalhado como aliado. Assim como a alimentação é importante, a atividade física é importante, a estética também pode estar complementando um bom corpo aí, aquele corpo famoso dos nossos sonhos. Então, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Viu como foi importante? Então se inscrevam aqui no nosso canal. Se gostou desse vídeo, já dá um like e ativa o sininho para estar por dentro das notificações e receber os nossos vídeos toda semana. Grande beijo e até o próximo vídeo!